Você já esteve numa reunião onde uma palavra te tirou do sério e você se tornou agressivo naquele momento? Você já esteve diante de um feedback do teu líder onde você acabou saindo daquela conversa, desistindo de dar continuidade a um projeto? Você já tentou, por exemplo, aprovar uma nova vaga e o seu gestor olhou para você e disse o seguinte: só no ano que vem e não me fale mais sobre isso. E você simplesmente não quis mais falar sobre aquela vaga e continuou sobrecarregando o seu time? Bom, antes que você comece a se dar aí 100 chibatadas, vem comigo que eu quero te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional. Para todas essas situações, nós temos alguns passos muito importantes que vão colocar a gente num protagonismo diferente diante delas. Segundo Daniel Goleman, gente, 80% do sucesso de um profissional está diretamente ligado ao quociente emocional dessa pessoa. E só 20% está ligado ao quociente de inteligência, ou o famoso QI. E pasmem vocês, o número é 80%. É por isso que a inteligência emocional é tão fundamental nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos e, enfim, no sucesso, onde quer que a gente queira estar, né? Por isso, eu quero te dar aqui 5 dicas importantes para desenvolver a sua inteligência emocional. A primeira delas é a sua autoconsciência. O que é autoconsciência? Quais são as emoções que eu preciso gestar, né? Que eu preciso lidar com elas durante as situações que me acontecem. Se imagine agora, faça esse exercício, nos seus principais desafios, reuniões difíceis, feedbacks desafiadores, interações com fornecedores que são agressivas, por exemplo, situações que você precisa resolver que são muito difíceis. Se coloque agora diante dessas situações e identifique qual é a emoção que surge quando você está diante dessas situações. Algum tempo atrás, eu fui convidada por uma empresa para atender 2 grandes executivos, os executivos desse negócio lá na época. E aí, eu recebi a grande missão de fazer com que esses executivos se tornassem amigos ao final do processo, porque eles brigavam bastante, né, e tinham muitos problemas ali, e essas brigas faziam com que eles não tivessem o resultado ideal que a empresa esperava, apesar de serem grandes profissionais. E naquele momento, ao fazer o diagnóstico com os 2, nós tivemos esse primeiro passo que estava em desvio. O que é isso? A emoção que estava acontecendo entre os 2 não era aquela que era identificada por um deles. Quando eu perguntei para um deles, o que você sente por esse seu colega? Aí ele me disse assim: eu sinto raiva porque ele não faz a metade do que eu faço e ele ainda leva os louros, ele ainda é adorado pela equipe. É lógico, gente, que essa conversa foi uma conversa muito mais profunda, mas resumindo aqui para você, nós chegamos ao entendimento de que a emoção não era raiva, a emoção era inveja. Porque, na verdade, aquele executivo era um cara bastante agressivo no seu dia a dia, era um cara que estava muito focado em resultado e ele tratava o resultado como a sua única prioridade, fazendo com que esse resultado chegasse de uma forma muito desafiadora para as pessoas. Já o outro executivo era alguém muito amado pela forma com que ele conduzia. Então esse primeiro sentia uma inveja porque ele trabalhava tanto e ele também queria ser aceito pelas pessoas. Então quando a gente fala de inteligência emocional, gente, o primeiro passo é você saber identificar exatamente a emoção. Naturalmente, a gente fala de emoções muito básicas, né? Quem já assistiu Divertidamente? A gente vai falar de medo, de raiva, de tristeza e de alegria. Mas, na verdade, gente, existem estudos que falam que a gente tem mais de 50 emoções descritas. Outros estudos falam de 27 emoções. Por isso é tão fundamental você identificar com mais clareza
Qual é a emoção que você precisa gerir? Porque pense comigo agora, gerir raiva é completamente diferente de gerir inveja. Quando eu falo de raiva, eu preciso direcionar essa energia positivamente para a produção e para a transformação de algo que está me incomodando. Mas quando eu falo de inveja, eu preciso olhar muito mais para mim. O que é que em mim faz com que eu gostaria de ter o que aquela pessoa tem? O que é que falta em mim? Faz sentido para você? Então comece a exercitar. O primeiro tópico é identificar essa emoção. E o segundo não podia ser diferente, né, gente? Identificar a emoção, como é que eu administro essa emoção? Como é que eu vou gerir essa emoção? Com esse executivo, como é que eu vou trabalhar a inveja do meu colega? Uau, bastante desafiador. Por isso, essa identificação da emoção fez com que o nosso processo tivesse bastante sucesso. Porque aí nós fomos olhar muito para ele e não para o outro colega. E aí a gente conseguiu realmente criar estratégias, criar passos que fizessem com que ele tivesse mais facilidade de administrar o que ele sentia pelo colega. O terceiro passo fundamental é a gente ter automotivação. Quando a gente fala de automotivação, eu não estou falando da gente sair, né, vai dar certo, sabe? Quando você se olha no espelho, grita com você mesmo, né, como se você estivesse criando uma super pessoa ali, né, que vai sair para trabalhar ou que vai sair para resolver um problema. Automotivação é a sua capacidade de persistência, é a sua capacidade de ter resiliência diante dos momentos difíceis. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora já passou por situações muito desafiadoras, como eu também já passei. E como é que você lidou com essas situações muito desafiadoras? É o que vai diferenciar você. Não necessariamente o que você conseguiu executar, mas o que você fez com que aconteceu é o que vai te diferenciar. Porque na vida, gente, a gente não vai ter só momentos bons, momentos fáceis, momentos em que a gente está ganhando dinheiro, que o resultado está chegando, que a nossa equipe gosta de nós, que a nossa equipe faz o que a gente solicita, né? Faz o que é necessário. Não. A vida não é feita de momentos assim só. A vida é feita de momentos desafiadores. A vida nas empresas é feita de momentos muito desafiadores. E quando esses momentos aparecem, como é que você lida com esses momentos? Você desiste? Você se julga incapaz? Você acha que não tem competência o bastante para lidar com aquilo? Você foge? Ou você busca aprender? Ou você entende que você ainda não sabe aquilo? A Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset, ela fala de dois tipos de mindset. O mindset fixo, que é essa pessoa que desiste, que não quer dar sequência, que não suporta passar por um processo, né, desafiador. E o mindset de crescimento, que é essa pessoa que acredita que pode estudar, que pode aprender, que ainda não sabe, né? Então eu adoro falar isso com os meus clientes, quando eles falam assim para mim: ai, Marta, eu sou muito ruim em comunicação. E aí eu sempre os corrijo dizendo: eu ainda não sou um bom comunicador. Por quê? Porque tudo depende do quanto você é persistente, do quanto você consegue dar os próximos passos e não desistir. E de novo, pessoal, não estamos falando aqui de você ser persistente inconsequentemente, de você adoecer, de você fazer coisas que não vão ser saudáveis para você. Nós estamos falando aqui de uma persistência que está relacionada à criação do resultado que você quer ver na sua vida. A persistência inteligente, a persistência estratégica, a resiliência que sabe que tem que dormir, que tem que descansar, que tem que comer bem e que tem que se relacionar com pessoas que são contribuição. É dessa persistência que nós estamos falando aqui para desenvolver a nossa inteligência emocional, tá bem? Quarto passo para desenvolver a inteligência emocional é a empatia,
que é a nossa capacidade da gente se colocar no lugar dos outros. Você já me ouviu em outros vídeos dizendo que eu acho empatia algo muito desafiador, porque no meu ponto de vista, é muito difícil para uma pessoa calçar o sapato da outra. Por mais que ela calce o mesmo número, o pé tem um formato completamente diferente. Mas nós precisamos olhar para o quanto a gente tem capacidade de compreender como o outro é. E aqui, a nossa capacidade de lidar com diversidade. Diversidade em todos os sentidos, gente. Diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de cor, diversidade de perfil. Eu conversava com um amigo executivo há algum tempo atrás e ele me contou que num projeto de diversidade que a empresa estava implementando, eles fizeram uma análise, né, com uma grande consultoria mundial, e essa consultoria trouxe para eles um choque. Eles tinham no grupo de direção 100% de homens brancos com uma média de idade bastante específica. E aí, essa consultoria, né, deu aquele tapa de luva neles, dizendo o seguinte: vocês não são diversos coisa nenhuma. E é por isso, né, gente, que essa empatia, essa condição de entender o caminho do outro, não de caminhar o caminho do outro, mas de entender o caminho do outro e de respeitar o caminho do outro, faz com que a gente tenha muito mais inteligência. Imagine você agora com o seu time, onde você tenha pessoas muito diferentes, de qualquer que seja aí a diferença. Se você tem capacidade de olhar para esse time e perceber que esse time é uma grande e maravilhosa salada, você vai tirar deles o melhor. Mas se você olha para esse time e vê nas diferenças um desafio e não uma colaboração, você também vai ter atitudes na direção de questionar o time, de achar que o time não é tão produtivo ou eficaz. Por isso, ser empático te ajuda a ser inteligente emocionalmente, porque você está num mundo onde você também é muito diferente. Essa empatia faz com que a gente consiga colaborar, que a gente consiga ter, talvez melhor palavra seja cooperação. Com mais empatia, com mais compreensão, a gente vai ter muito mais cooperação. E quando a gente tem mais cooperação, a gente tem muito mais inteligência emocional e equilíbrio. E ao final, né, o nosso quinto grande passo aqui é a gente então gerir os nossos relacionamentos e a gente ser capaz de perceber a emoção do outro também. A gente começou dizendo da nossa autoconsciência e ao sermos autoconscientes a gente tem muito mais competência para também entender a emoção do outro. Por isso o meu convite é que você perceba o seu time. O que é que o seu time sente? Quais são as principais necessidades? Quais são as principais necessidades daqueles que estão ao teu redor e que você lidera de alguma forma? Por isso, a inteligência emocional vai ser muito transformadora na sua gestão, na sua vida. Eu quero te convidar a não abrir mão dessa competência, porque como eu já te falei aqui nesse vídeo mesmo, ela é 80% responsável pelo seu sucesso, ok? E se você é novo por aqui, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho e para que juntos a gente possa ser muito mais cooperativo e muito mais inteligentes emocionalmente. Eu espero encontrar você nas minhas outras redes sociais também.